Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e o tema da aula de hoje é como escrever. Antes de você saber como escrever um conto, você precisa saber o que é conto. Conto é uma narrativa que cria um universo de seres, de fantasias, que cria um universo de acontecimentos. E como todo um texto de ficção, o conto precisa ter narrador, precisa ter personagem, um ponto de vista, precisa ter um enredo e também o conto necessita ter uma unidade dramática. O que seria uma unidade dramática, professor? O conto necessita ter um único conflito, lembrando que o conto ele é diferente das novelas, em que nas novelas eu tenho vários conflitos, vários dramas, várias ações. No conto é diferente, nós temos algo único, nós temos um único conflito, nós temos um único drama, nós temos uma única ação e tudo leva para o mesmo objetivo. Toda a história se concentra no único objetivo e tudo se concentra no mesmo ponto, tá? Essa é a diferença do conto. O conto ele é mais concentradinho, tá? É mais enxuto, mais enxugadinho. Diferente das novelas e dos romances, que são diversos conflitos. O que deve ter nos contos, ou nos elementos narrativos contos? Os elementos que devem ter nos contos. Primeiro deve ter os personagens. Esses personagens, eles devem participar das ações. E, geralmente, os personagens eles são caracterizados fisicamente e psicologicamente. Então, você deve dar as características dele. E deve ter protagonista. O protagonista é o personagem principal da história. É ele que fará todas as ações principais. Todo o foco narrativo deve estar direcionado ao protagonista. O antagonista é aquele que se opõe ao protagonista. Não necessariamente sendo um malvado, né? O cara mal. Mas o antagonista é o contrário ao protagonista. Você pode assistir essa aula sobre elementos da narrativa, em que eu falo mais detalhadamente sobre os personagens. E também deve ter personagens secundários aí participando da cena. Por quê? Os personagens secundários, eles fazem a história fluir. São eles que estão participando das cenas, eles estão fazendo a cena ser mais completa, mais cheia de ações. Tá? Beleza? Muito bem. Um outro elemento que deve ter no seu texto, na sua história narrativa, né? A história já era... Beleza. No seu conto, vamos melhorar isso. No seu conto deve ter o tempo. O tempo a gente divide em dois tipos de tempo. Nós temos o tempo cronológico, que segue uma linha certinha, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, ou o tempo psicológico. O tempo psicológico ele é o tempo que é feito por lembranças, tá? Por lembranças. E aí a gente consegue dividir em duas situações. O tempo psicológico, por exemplo. A gente pode ter analepse. Isso, a gente pode ter analepse. O que é analepse? É um retorno de uma situação para explicar a narrativa. Então, quando eu volto para explicar uma narrativa, como eu faço um flashback, quando o personagem tem uma lembrança, uma recordação de algo que aconteceu para que a narrativa possa ser fluida, eu chamo de analepse. E quando eu tenho uma previsão do futuro, lembrei agora, quando eu tenho uma previsão do futuro, quando eu vou antecipar para o leitor aquilo que vai acontecer, eu chamo de prolepse. Então você pode escolher, ao escrever o seu conto, eu quero falar crônica, mas não é crônica, professor, é conto. Quando você quer escrever o seu conto, você tem que se preocupar com o tempo, cronológico ou psicológico, beleza? E que tipo de linguagem você pode utilizar no seu conto? Você pode utilizar diversos tipos de linguagem. Lembrando o seguinte, que esses tipos de linguagem podem ser usados no mesmo texto. Eu posso usar dois tipos no texto? Posso utilizar dois tipos no mesmo texto. Por exemplo, aqui, ó, o que é linguagem? O discurso direto. Vamos colocar discurso. O que seria discurso direto? Discurso direto é quando o personagem ele fala
quando a gente consegue identificar as falas do personagem. Então eu falo discurso direto, reconhecido pelos travessões, tá? Pelos 2 pontos. Você pode ver nessa aula que está aparecendo aqui os elementos da narrativa, que eu falo bem detalhadamente sobre os discursos. Discurso indireto, o que seria? Discurso indireto é quando o narrador conta. O personagem não fala, quando é a fala do narrador, eu chamo de discurso indireto. Então, quando tem a fala do narrador, quando o narrador está contando a história, eu chamo de discurso indireto. E o que seria discurso indireto livre? Quando o narrador conta a história e, ao mesmo tempo, o narrador apresenta a fala do personagem. Então, quando o narrador conta a história e o narrador apresenta a fala do personagem, eu chamo de discurso indireto livre. E, por último, nós temos o monólogo interior. O que seria o monólogo interior? O monólogo a gente já consegue perceber que é a própria pessoa falando. Quando a pessoa conversa na sua própria cabeça, quando ela faz a própria reflexão, o personagem reflete aquilo que ele fala, quando o próprio personagem pensa sozinho, ele conversa nas suas cabeças, tem várias cabeças. Quando o personagem ele conversa consigo mesmo, eu chamo de monólogo interior. Beleza? Muito bem. A sua narrativa. A narração deve contar os fatos da história. Tudo que você vai falar deve ser contado e você deve enumerar os fatos, tá? Dando a característica de cada fato, dando também as características dos personagens, tudo que está sendo narrado. Então a sua narrativa deve apresentar todos os detalhes, tá? Isso é importante no conto, você apresentar detalhes. Eu, professor Nelson, eu gosto de detalhes. Então, quando eu leio o livro, eu tento imaginar cada situação que está sendo apresentada. Quando você for escrever o seu conto, tente ser detalhista. Também não seja um cara super detalhista. Olha, o cara calça um sapato marrom tamanho 34 e começa a detalhar. Não, mas se preocupe com os detalhes. Tá bom? Na narrativa ou no conto, a gente pode ter 3 tipos de narradores. Nós podemos ter o narrador personagem, em que o narrador ele conta a história, ele participa da história. Então, quando quando o narrador ele participa da história e ele conta a história, dando a visão dele, ele coloca como fala as palavras dele, eu chamo de narrador personagem. Narrador observador é aquele narrador que não participa da história. Ele só conta os fatos, ele não participa. Ninguém sabe que ele existe, ele só apresenta a história. Eu chamo de narrador observador. Mas quando tem um narrador que conta a história, o narrador sabe o que acontece com o personagem, sabe quais são os pensamentos do personagem, ele consegue apresentar uma reflexão sobre o personagem, ou seja, o narrador apresenta a própria ideia, aquilo que o narrador acha. Quando o narrador apresenta suas próprias ideias no conto, eu chamo de narrador onisciente, porque ele sabe tudo, ele sabe até o que o personagem está pensando. Então, na hora de escrever o seu conto, você deve escolher que tipo de narrador nós teremos. Um narrador que participa da história, um narrador personagem, ou aquele que só observa e conta os fatos, narrador observador, ou aquele narrador que conhece tudo, que sabe o que está no pensamento do personagem, que sabe o que o personagem vai fazer. Tudo, que acontece tudo, eu chamo de narrador onisciente. Beleza? E agora, professor, como funciona o conto? É o seguinte, a sua história, ela precisa de personagens. Sempre a sua história precisa de personagens. Lembra quando a gente viu? Beleza. Então, a sua história precisa responder essas perguntas. Primeiro, eu preciso ter personagens. Então, quem participa da cena? Quem participa da história? Quem são os personagens? Então, quando você responde essa pergunta, quem, já começa a desenvolver a sua história. Mas o que as personagens fazem? E aí nós temos a ação. As ações que cada personagem faz. Só que essas ações acontecem em um local. Em um espaço. E aí você responde a pergunta onde? Onde que acontecem essas ações? Quando eu tenho essa resposta, eu tenho um espaço. Tá? E aí essas ações também acontecem em um determinado tempo. Por isso eu faço a pergunta quando? Quando que essas ações aconteceram? E aí eu tenho resposta ao tempo. Se você seguir esse padrãozinho aqui, você já tem um bom
pontapé inicial para iniciar o seu conto, beleza? Então, antes de começar o seu conto, para a gente finalizar aqui, você precisa se organizar. Então, antes de começar o seu conto, você precisa fazer o seguinte, responder algumas perguntas. Qual fato ou acontecimento será narrado? Então, qual é o tema? O que vai acontecer? Beleza? Você tem que começar por aí, pensar nisso. Segundo, quando esse fato aconteceu ou quando ele ocorreu? Olha aqui, professor, você esqueceu de colocar um pontinho aqui, professor. Beleza, vamos colocar aqui. Aí. Então, quando esse fato aconteceu, professor? Aí, com essa resposta, você já tem o tempo da sua narrativa, o tempo do seu conto, quando ele começou. E onde tudo começou? Desculpa, onde tudo acontece. Aí nós temos o espaço. Então, onde tudo acontece é onde você vai colocar. Quais são os personagens que participarão das cenas? Qual é o personagem principal, o protagonista? Qual é o antagonista? Você tem que responder essas perguntas para ter um bom texto. E como iniciar o texto? Muita gente fala assim, eu sei o que escrever, mas não sei como começar. Comece por aí, comece por essas perguntas. Por que o fato aconteceu? Por que todo aquele conflito aconteceu? E como que aconteceu esse conflito? Como ele aconteceu? Quais foram as consequências do conflito, do fato, desse acontecimento? O narrador participa da história? Se sim, narrador personagem. Se ele só conta, narrador observador. Se ele conta, ele apresenta as próprias ideias, narrador onisciente. Depois disso, respondendo essas perguntas, é só começar a produzir o seu texto. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles gostarem também. Me siga lá nas redes sociais, lá no Twitter, lá no Instagram, que a gente pode bater um papo lá. Muito obrigado, valeu, falou, tchau!